9, versículo 28. Eu estava com o Felipe, com o pastor, e nós estávamos conversando sobre a palavra de Deus, sobre o ministério de Jesus, e de repente veio essa palavra no meu coração, e o Felipe falou assim, o pastor falou, se você não pregar, eu prego. De tão forte que foi aquele momento que nós estávamos compartilhando acerca da pessoa de Jesus. Amém? Diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em um glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Nela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém que tinham visto. Amém? Essa passagem é uma passagem muito interessante acerca de Jesus, e ela traz para a gente muitos pontos, porque é a única passagem na Bíblia que fala que Jesus resplandeceu em glória, e o seu rosto, a sua face, as suas vestes ficaram brancas, o seu rosto se transformou. É como se fosse o roteiro de um filme, onde você vê a transformação de uma pessoa. Então Pedro, João e Tiago ficaram abismados com aquilo que eles estavam presenciando. É uma passagem única na Bíblia. O ministério de Jesus começou aos 30 anos de idade. E a Bíblia fala, antes de seu ministério iniciar, ele foi um filho. A Bíblia fala que Jesus foi um homem experimentado em trabalhos, e não era qualquer trabalho. Era um trabalho duro, junto com o seu pai José. Então Jesus, ele viveu como homem, sendo Deus, sendo filho de Deus. E ele nos ensina, durante toda essa trajetória, a respeito de como ser um homem, de como ter um caráter, de como ser um bom filho, de como ser um bom ouvinte, de como ser um bom amigo. Jesus viveu como homens, passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas situações que nós passamos hoje em dia. Guardadas-se as proporções, passou as mesmas coisas. E Jesus, a Bíblia fala que o ministério dele durou cerca de 3 anos. Então,
Ele viveu durante 30 anos para viver um ministério de 3 anos. E isso nos mostra que melhor do que chegar é se preparar para viver o tempo. Independente se for 1 ano, 2 ou 3, conforme a vontade do Senhor. Mas o importante é se preparar. Jesus, sabendo que era o Filho de Deus, sabendo do seu propósito, viveu a sua vida esperando por um momento. Que é isso que nós fazemos aqui. Nós vivemos por um momento. E que momento é esse que a Bíblia nos fala aqui em Lucas 9? É sobre a vinda de Jesus. Nós nos preparamos para um momento. E quando esse momento chegar, se nós estivermos prontos, nós vamos estar com Ele. Antes disso, Jesus, quando começou a viver o seu ministério, ele levava consigo multidões. E a Bíblia relata, antes desse Lucas 9, 28, alguns acontecimentos que Jesus começou a viver no seu ministério, que foi a parábola do semeador, onde Jesus ensinava sobre a semente, e nós falávamos isso alguns dias atrás, que o problema não está na semente, está na terra. E a ACM é uma terra boa, onde a semente que nós temos lançado, ela tem crescido. Jesus fala a respeito da semeadura. Mais para frente, Jesus fala da cura do endemoniado, manifesta ali sobre os discípulos, sobre a multidão que o seguia. Jesus acalma a tempestade. E ele também nos ensina outra lição. Quando todos estavam no barco, Jesus estava dormindo, estava descansando. E em nenhum momento Jesus estava apavorado. Ele estava descansando em meio à tempestade. E é isso que acontece conosco. Ele está no mesmo barco que nós, mas ele está descansando. E nós estamos apavorados com a situação. Então Jesus mostra para os seus discípulos, a Bíblia fala que ele se levanta e ele acalma a tempestade. Mais para frente, Jesus envia os 12, que são aqueles que ele começou a separar como discípulo. E ali ele começa a ensinar acerca, liberando palavras, que olha, vocês têm palavras para curar, para libertar, para expulsar demônios. Jesus foi ensinando os discípulos a não ter medo, a lançar a semente, a preparar a terra. Foi dando autoridade para os discípulos. E mais para frente ainda, Jesus deu a oportunidade deles verem a grande multiplicação dos pães, que foi a primeira multiplicação dos pães. Então, a multidão que acompanhava Jesus e os seus discípulos puderam contemplar os milagres que Jesus estava fazendo, os ensinamentos que ele estava transmitindo para o povo, para os discípulos, até chegar aqui num ponto-chave que a Bíblia fala. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago. Aleluia! E o que Jesus disse 8 dias antes? O que Jesus compartilhou com o povo 8 dias antes desse momento onde Jesus teve a transfiguração do monte? Alguns dias atrás, Jesus estava com Pedro, João e Tiago e alguns sentados à mesa, e Jesus começou a perguntar: quem dizem que eu sou? O que falam de mim aí fora? E muitos discípulos sem entender o que estava acontecendo. E eu te pergunto nesta noite:
quem é Jesus para você? Jesus estava fazendo essa pergunta para os discípulos. E alguns diziam, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. E Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, tu és o Cristo de Deus. Aleluia. Quando Jesus ouviu isso, ele já falou para Pedro, Pedro, guarda isso para você. Porque Pedro sabia quem era Jesus. Aleluia. Dos 12 discípulos, apenas um entendeu a pergunta do mestre. Apenas um entendeu o que estava acontecendo. E mais para frente Jesus começa a falar com eles, e apenas Pedro estava entendendo o que estava acontecendo. Que Jesus fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, 8 dias antes, Jesus já estava falando a respeito da sua partida, a respeito do que nós ouvimos alguns minutos atrás, de entregar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida e nos ocupamos com as coisas de Deus, em algum momento você acha que você está perdendo. Ou pior, você ouve de outras pessoas que não estão dentro da visão, que você tem se tornado um fanático, que você tem se tornado uma pessoa totalmente alheia ao que está acontecendo aí fora, porque você só fica dentro da igreja. E para alguns você está perdendo a sua vida. Mas Jesus disse, quem perder a sua vida por minha causa, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Este a salvará. Aleluia. Ou seja, se nós gastarmos a nossa vida seguindo a Jesus, nós não vamos perder nada. Aleluia! Nós vamos ganhar. E o próprio apóstolo Paulo já disse isso lá na frente, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro porque ele está em Deus. Então Jesus ele falou acerca dessas coisas com os discípulos, sobre a sua partida, que era chegado o seu momento, que o que tinha para ser revelado chegaria a acontecer. O que me faz entender aqui nessa passagem, irmãos, quando Jesus ele sobe e ele toma com ele Pedro, João e Tiago, ele nos ensina mais uma coisa. Uma multidão o seguia. Ele tinha 12 discípulos, mas ele separou só 3. E isso me leva a crer que, sim, Jesus tem aqueles que são mais chegados a eles. E quem é mais chegado a ele? Aquele que tem intimidade com ele. Então Jesus só poderia revelar algumas coisas para quem tinha mais intimidade com ele, quem estava entendendo o que ele estava passando. Porque como que você cria intimidade ou afinidade com uma pessoa? Quando você compreende os seus pensamentos, quando você compreende as suas ideias, quando aquilo que você escuta faz sentido aos seus ouvidos, e sim, essa é a direção. Então Jesus separou ali, ele tinha Pedro, João e Tiago como um dos mais próximos. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor começou a falar no meu coração acerca do conforto, que nós buscamos o conforto, nós buscamos praticidade, nós buscamos estabilidade, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida familiar, nós buscamos estabilidade. Por quê? Porque nós temos medo do desconforto, do desconhecido. Nós temos medo de sair da zona onde nós conhecemos muito bem.
E eu voltei lá atrás, quando tinha os acampamentos da igreja. O Jefferson está aqui, ele já participou de vários acampamentos da igreja. E ele sabe o que eu vou dizer agora. Quando nós ficamos ali 3, 4 dias recebendo a glória de Deus, adorando ao Senhor, recebendo ministrações, sendo curado, sendo libertado, nós não queríamos sair daquele lugar. Aleluia! Quando chegava o último dia, que era o dia de ir embora para casa, nós ficávamos tristes. E falávamos uns com os outros, que bom seria se nós pudéssemos morar aqui e ficar aqui e sermos visitados todos os dias pelo Senhor, sermos alimentados pela Tua Palavra, pela Tua presença. Por quê? Porque nós gostamos do conforto. Ou quando nós estamos viajando para algum lugar que nós planejamos, e quando está lá, você fala, não gostaria de voltar, que pena que está acabando. Eu tenho que voltar para a minha rotina, eu tenho que voltar para a minha realidade. E a transfiguração, irmãos, nada mais é do que um aceno de Deus para o reino que estava chegando. E que reino que é esse? É o reino de Deus, aonde aqueles que foram separados, escolhidos, e que se permanecerem fiéis até o fim, herdarão a coroa de vida eterna. Pedro, João e Tiago, eles formavam o núcleo mais íntimo do Senhor. Eles eram os mais chegados do Senhor. E eu gostaria de trazer aqui para a gente 3 pontos que Jesus nos ensina nessa passagem da transfiguração. E que se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, sim, seria a ACM. Não na mesma proporção da glória que esse ministério tem vivido, ou do que viveu na época do apóstolo, mas se assemelha a algumas características que Jesus lhes transmitia ali para Pedro, João e Tiago. E a primeira é formação de caráter. Jesus até ali, ele havia se revelado exclusivamente como um homem, ensinando princípios, transformando caráter, falando de uma nova vida, falando de uma nova aliança. E até algum determinado ponto, algumas pessoas tentavam pegar Jesus pela lei e perguntaram: mestre, é lícito pagar impostos? E Jesus falou: sim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus estava ensinando um princípio que era de honrar os seus compromissos, de ser um homem de palavra, de caráter, de ser um homem irrepreensível, um homem incorruptível com as coisas desse mundo, um homem que não vive segundo os padrões deste mundo, mas que vive segundo a palavra de Deus, segundo a tua vontade, segundo os teus ensinamentos. Jesus estava transformando o caráter dos discípulos e da multidão que o seguia, através dos sinais, através dos milagres, através dos momentos que ele tinha, compartilhando acerca da sua palavra, compartilhando acerca do reino. Jesus estava transformando o caráter, e é isso que Jesus faz conosco. Quando nós aceitamos, nós não recebemos a sua glória de imediato. Não, ele começa a trabalhar no nosso caráter. Se eu era mentiroso, eu não minto mais. Se eu era um ladrão, eu não roubo mais. Se eu tinha um vício na bebida, eu não bebo mais. Se eu não respeitava minha esposa e meus filhos, agora eu passei a respeitar mais. Se eu não era um filho obediente, eu passei a ser um filho obediente. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele transforma o nosso caráter. Através do quê? Atitudes. Testemunho. Palavras.
ensinamentos. E isso que Jesus estava falando ali, até chegar a este momento, ele trabalhou no caráter dos discípulos, da multidão. Outro ponto aqui, e esse ponto me pegou, que é a respeito do rompimento na oração e disposição. Aleluia! E eu fiquei meditando nessa parte, porque numa parte do versículo fala que eles estavam cansados. E não é o cansaço físico, é o cansaço emocional, é o cansaço espiritual. E quando nós estamos cansados emocionalmente, simultaneamente o nosso corpo sente. E nós achamos que o nosso cansaço ele é físico, mas ele não é físico. E a Bíblia fala que os discípulos estavam cansados com sonos. E quando nós estamos cansados e com sono, nós perdemos o foco, nós perdemos a atenção, nós perdemos o propósito, nós perdemos a originalidade. E quando eu falo de originalidade, é a origem que você foi formado. E para que você foi formado? Quando eu estou cansado, e o Senhor falou fortemente no meu coração: Éder, estar no caminho não é a mesma coisa de estar dentro do caminho. Que quando você está cansado, você perde o foco e você acha que os seus caminhos são melhores que os meus caminhos, que a sua estratégia é melhor do que as minhas estratégias. E quando Jesus olhou para os discípulos, viram que eles estavam dormindo, e eram os mesmos 3 que dormiram no Getsemane. Quando Jesus estava ali e falou: pô, vocês não conseguem orar um minuto comigo? Jesus estava sofrendo, estava angustiado, porque ele sabia que já estava chegando a hora da partida. Mas o cansaço não era o cansaço físico ali, era o cansaço emocional, era a preocupação, eram os problemas. O seu cansaço não é físico. O seu cansaço é emocional, por conta das lutas, das tribulações, das provações, dos momentos em que a sua fé é testada, dos momentos em que você passa a duvidar se realmente você está no caminho certo, se realmente Deus está com você, se realmente faz sentido passar por tudo isso. E eu disse isso para uma pessoa, e depois eu compartilhei com ela e falei: o homem prudente busca entender o seu caminho. Provérbios 14, se eu não me engano é o 7 ou 8. E quando eu falei isso para ele, eu falei assim: porque eu saí de casa, eu não estou falando para você, eu estou falando para mim, porque eu saí tentando entender o meu caminho, tentando entender qual que era o meu propósito, porque as coisas começaram a acontecer e foram tomando um outro rumo, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o que Jesus queria me mostrar nessa situação. E veio o Provérbios 7. O homem prudente busca entender o seu caminho. Ou seja, seja prudente nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, naquilo que você fala principalmente. Porque uma palavra você não recolhe ela depois que você disse. Não tem como recolher. E ela sim causa tem os seus efeitos e causa os seus danos.
E o Senhor falou, o homem prudente. E o que Jesus ensinou para os discípulos porque Jesus ele orou enquanto eles estavam dormindo. Enquanto o cansaço tomou conta deles, Jesus orou. E a Bíblia não fala o que Jesus orou ou a respeito do que ele orou. Mas eu creio que naquele momento ele buscou um momento em que ele pudesse falar com o Pai acerca daquilo que estava afligindo, acerca daquilo que o esperava. Porque a Bíblia fala que quando Moisés e Elias estavam ali com ele, Moisés e Elias estavam dialogando com Jesus e falando, olha, com as minhas palavras, é chegado o seu momento. Está chegando o seu momento. Nós sabemos muito bem que Moisés foi o grande legislador, aquele que recebeu de Deus os 10 mandamentos. E passou e foi o libertador do povo de Israel. E que Elias é o profeta que marcou uma geração. Dos profetas da Bíblia é o mais comentado, é o mais falado, porque ele foi arrebatado pelo Senhor. Ele não passou pela morte. Ou seja, eles estavam tendo um diálogo ali, e Jesus estava rompendo em oração. Quando Jesus estava rompendo em oração, a sua face se transformou e as suas vestes ficaram brancas. E o Senhor falava claramente no meu coração, Éder, quando você romper em oração e entender o caminho, sabe o que vai acontecer? Eu vou trazer clareza para a tua vida. Eu vou tirar tudo aquilo que está em oculto e vou mostrar para você. Eu vou tirar de você tudo aquilo que te atrapalha no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Eu vou trazer à luz aquilo que está te afetando, aquilo que está te roubando, aquilo que está tirando o seu foco. Quando Jesus ele rompe em oração, as suas vestes ficam brancas como um relâmpago, a Bíblia fala. A oração nos mostra o caminho. A oração nos dá o discernimento sobre as coisas espirituais, sobre o momento e o período que estamos vivendo. A oração nos revela até mesmo o que está por vir, porque Deus ele nos alerta. Quando Jesus estava orando ali, irmãos, você entende isso? É muito forte. O poder que a oração tem é uma chave poderosa que pode mudar a nossa vida. E é por isso que quando você vem para a igreja, muitas vezes você não tem reação, você não consegue se expressar diante de Deus, você não consegue falar com Deus, porque o inimigo sabe que a oração pode trazer uma cura, uma libertação, ela pode mudar a rota da sua vida, ela pode tirar o engano ou o embaraço da sua vida, que a oração ela pode te fortalecer, ela pode fortalecer a sua casa, os seus, que a oração, por meio dela, você consegue colocar para Deus os seus sonhos, os seus projetos. Então é por isso que nesse momento Jesus ensina uma lição para os discípulos a respeito do rompimento e a disposição em meio ao cansaço. E eu falava isso com a Thalita há algum tempo atrás. A gente entrou numa rotina e parece que a gente não sai dessa rotina. Por quê? Porque está faltando disposição. Disposição para dar um passo.
disposição para sair da zona de conforto, disposição para sair daquela situação onde você fica se apegando ao problema e achando que não tem mais saída. Estar no caminho não é a mesma coisa de estar dentro do caminho. E eu vi até um documentário, eu gosto de ver algumas reportagens e relatos de pessoas que vão para os Estados Unidos. A pessoa está a 100 metros da fronteira. Ela está a 100 metros de algo que ela acredita que pode mudar a sua vida, trazer a prosperidade que ela busca, trazer a sensação de uma nova vida, de um novo recomeço, de uma oportunidade. Mas ela não está dentro do caminho. Estar próximo não é estar dentro do caminho. Nós podemos estar muito próximos, estarmos dentro da igreja e não estarmos dentro do caminho. E o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu pedi até a misericórdia de Deus, porque às vezes a gente pensa que está dentro do caminho, mas nós não estamos dentro do caminho. Nós estamos próximos do caminho. E último ponto aqui que Jesus ensina para aqueles 3 discípulos é acerca da zona de conforto. Então nós falamos aqui acerca transformação de caráter, rompimento, exposição, porque a oração ela é uma adoração a Deus. Com os seus lábios você declara a majestade de Deus, você reconhece que Ele é o seu Deus. A transfiguração ela ilustra, o fato de que a antiga aliança foi cancelada, porque Jesus cumpriu a lei e atingiu as profecias, Ou seja, por que Moisés? Por que Elias? O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos ali naquele momento? Moisés, o legislador, Elias, o profeta, e Jesus é o centro da graça. A época da lei se passou, teve a época das profecias, e nós estamos na época, no tempo da graça. Jesus é o centro, Ele é o centro de tudo. A Bíblia fala que Ele, e até depois dessa experiência e nos relatos para frente, o próprio João diz que Jesus é o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, por conta de coisas que Ele ouviu, por conta de coisas que Ele vivenciou, por isso que Ele disse isso. A graça ocupa o centro. A continuação de Moisés foi Josué. A continuação de Elias foi Eliseu. A continuação de Jesus, irmãos, é você. Você é essa continuação. Você é esse propósito. Você é essa intenção que Deus teve no seu coração quando entregou o seu Filho, quando criou o homem. Você é essa continuação. Então por isso que Jesus estava no meio. Então Pedro, quando viu aquilo, ele ficou, nossa, uau, que tremendo.
Eu vi a face de Deus, porque o Pai e o Filho são um. Então Pedro, contemplando ali, ele ficou maravilhado e ao mesmo tempo enganado. A Bíblia fala que Pedro olhou para Jesus e disse: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. O que Jesus ensinou para Pedro, João e Tiago ali: zona de conforto. A Bíblia fala que a tenda, ela é a simbologia de um lugar no Antigo Testamento aonde Deus descia e falava com o profeta, para o profeta passar para o povo. Moisés viveu muito isso, e a Bíblia fala que no deserto tinha a tenda chamada Tenda do Encontro, aonde Deus se revelava para Moisés. E depois, mais para frente, na época dos profetas, também fala dessa tenda, e que ela era dividida em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, que era um lugar onde habitava a presença de Deus. Então, quando Pedro viu aquilo, ele falou: Senhor, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Por quê? Porque Pedro queria se assegurar na glória que ele estava experimentando naquele momento. Nunca foi prometido o paraíso na terra. Não é. O paraíso não é aqui, infelizmente. O paraíso não é aqui. E Jesus falou para Pedro: enquanto estava falando, uma nuvem apareceu e envolveu, que foi o próprio Deus, que afirmou ou testificou: este é o meu filho amado. Irmãos, eu não sei qual que é a sua tenda, se é o ministério, se é a sua casa, se é o seu carro, se são as suas finanças, mas aqui não é lugar de descanso ainda. Aqui não é o paraíso. Isso nunca foi prometido. A tenda significa adoração em lugares e não a Jesus Cristo. Quando Pedro diz isso, ele está dizendo que vamos levantar aqui um ídolo, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. E Jesus diz: você está enganado. Pedro estava enganado, porque esse não é o propósito. Qual que é o propósito, irmãos? As experiências com o divino são para fortalecer a nossa caminhada. E a gente sobe no secreto para receber e depois para descer e compartilhar. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão: é subir no secreto, é estar no secreto, é receber, é ser cheio da glória de Deus e depois descer e compartilhar com os outros essa glória, essa experiência que o Senhor está concedendo para você. O homem prudente busca entender o seu caminho. O paraíso, infelizmente, não é aqui na terra. Então, se você acha que você está cansado, que você está esgotado, embora o Senhor tenha te enchido, culto após culto, domingo após domingo, sexta após sexta, nas orações,
A sua jornada não termina aqui, a sua jornada não se resume somente aqui. Deus tem um propósito para você. E a Bíblia fala que depois que Pedro desceu, ele entendeu, ele não compartilhou com ninguém naquele momento, mas serviu de experiências e trouxe maturidade para que ele continuasse a sua caminhada, para que ele vivesse o propósito e o chamado de Deus. Eu gostaria de te convidar nesse momento a ficar de pé. Nós qual tem sido a sua tenda? O que você tem colocado na sua vida como tenda? O que você tem levantado na sua vida como tenda? Sendo que o Mestre está ali à sua disposição. A gente sobe no secreto para receber e desce para compartilhar. O que você tem recebido aqui não é para você fazer uma tenda de conforto para você e para sua família. Não é para você engordar até explodir. Não, é para você descer e compartilhar. Esse é o seu chamado, esse é o seu propósito. Essa é a missão da ACM. Adoração, caráter, missão. O Senhor transforma o nosso caráter. Ele nos ajuda a entender o que é adoração, para vivermos o quê? A nossa missão, o nosso chamado. É para isso que nós estamos aqui. Não é para nos dar conforto, somente isso nós podemos conquistar, e o ímpio também conquista. Mas é para nos dar algo mais precioso, que ouro, prata e nem dinheiro algum compra, que é o Espírito Santo dele dentro de você. Essa é a experiência que vai mudar a sua vida. Essa é a experiência que vai mudar a vida de outras pessoas. É para isso que o Senhor tem se revelado esses dias, para nós aqui neste lugar, para vivermos essa experiência, para vivermos este momento, para vivermos esse momento onde nós somos cheios, para nós compartilharmos. Adoração, caráter, missão. O homem prudente busca entender o seu caminho. Se você ainda não entendeu o seu caminho, peça para o Senhor te mostrar. Peça para o Senhor revelar o caminho que você deve seguir. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito. Todos nós fomos criados com uma finalidade para Deus. Se você não entendeu, o Senhor nos ensinou nessa noite: rompimento, romper em oração, romper em oração para entender, para viver, para assimilar, para se entregar. Como o próprio Jesus disse para os discípulos: quem perder a sua vida em mim, a encontrará, a salvará. Quantos querem perder a sua vida para Cristo? Quantos querem perder a sua vida para o seu chamado? Como o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós
Nós podemos e nós fomos criados para isso, com essa finalidade. A gente sobe, a gente entra no secreto para receber e compartilhar. Amém? Deus abençoe.